por ter tua filha aqui, sempre pelo sim dela, Senhor. Uma mulher generosa, amável, disposta a investir no reino, o tempo dela, a vida dela e o que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Use-a mais uma vez como tu queres nessa noite, Senhor, como fonte de bênção para as nossas vidas. E sobre o nosso coração, acalme, pacifique e que nós possamos estar com as mentes conectadas em Ti, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para entender e ouvir comandos que o Senhor vai dar para nós nessa noite. E assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tens liberdade, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por esse dia. Muito obrigada, igreja, pela oportunidade de nos receber. Eu pedi meu esposo para vir aqui, meu filho, quase que eles infartaram ali. Eles estão grudados ali, eles falaram lá não. Mas eu sou muito grata a Deus pelo meu esposo, pelo João, está ali a Laline, o Ricardo. Nós estamos juntos liderando uma célula, onde Deus tem feito maravilhas ali. Eu agradeço, fiquei muito feliz de vê-los aqui. E Deus é tão maravilhoso que trouxe esse casal para nós compartilharmos e multiplicarmos a palavra e o amor de Cristo. Que Deus continue usando vocês, e aonde vocês estiverem, eu sei que o Senhor estará na frente, abençoando e fazendo com que vocês cresçam cada vez mais na presença dEle. Amém? Quando eu vim aqui, era eu, Lucas e Bárbara. E aqui eu contava a minha história nesse lugar. E Deus tem algo comigo aqui que é muito precioso. E eu me lembro que um dos meus testemunhos eu dizia assim: meu nome é Juliane Mota, eu tenho 2 filhos, Bárbara e Lucas, mas Deus falou que vai abrir o meu ventre, mas eu não tenho marido, mas Deus vai abrir o meu ventre. Eu contava essa história aqui. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele falou e Ele vai cumprir. Passaram alguns anos, nós aqui orando, pelo Clama Ana. Um dia Deus falou para mim: eu vou abrir o seu ventre agora. E eu dizia: mas eu não tenho marido. E um dia Deus levanta uma mulher num lugar que eu estava, não me conhecia, não sabia de mim, e ela disse assim: por que você fala para Deus que não tem marido? E eu sabia que Deus estava falando comigo, porque só com Ele que eu contava a minha história. E aí passou um tempo, esse jovem rapaz lindo, ele foi a um culto e eu estava levando a palavra. Eu preguei esses dias na igreja lá, e ele me viu pregando. Ele orou por 7 anos, sem nos falarmos, sem nos conhecermos. E ele orando, e aí um dia ele conseguiu meu telefone, ligou e foi contando a história dele para mim. E eu disse para ele: não, para namorar comigo você tem que orar. Ele falou: só tem 7 anos que eu oro. Eu falei: você não está entendendo, você tem que jejuar. Porque eu não queria, não era um momento no meu coração. E ele foi jejuar, só que ele falou assim que ia jejuar, mas que eu também precisava jejuar. E eu fui jejuar. E aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo: ai de ti, se você não fizer aquilo que eu tenho, se você não fizer aquilo que eu estou colocando na sua vida. E aí nos casamos, e eu voltei aqui para trazer a palavra. E eu dizia: agora eu tenho um marido, tenho uma filha chamada Bárbara, um filho chamado Lucas. Passou um tempo, eu voltei aqui para trazer a palavra, com a barriga enorme, grávida, porque o Senhor é fiel. E depois de 18 anos, o Senhor me deu o João Antônio. Ele está ali, ele não quer levantar. O João, ele é bem reservado, como o pai dele,
Mas hoje eu não podia começar sem agradecer a Deus, porque eu me lembro que foi neste altar que muitas vitórias me foi dada. E é impossível a gente não olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigada, porque hoje eu estou voltando aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor, e eu choro de gratidão, porque foi aqui a pastora Josi, pastor Josias, quantas vezes eles me estenderam a mão, me deram o colo, quantas vezes ela me ligava, sem motivo, ela me ligava, e Deus fazia a obra na minha vida. Eu sou muito grata pela vida de vocês. Quando eu mais precisei, vocês estavam comigo. E isso me traz assim muita gratidão a Deus, que Deus continue abençoando esse ministério, continue abençoando a vida de vocês. E é sobre Jesus, né? Jesus nos uniu com propósito. E essa noite, querida igreja, eu estou muito feliz de estar aqui, porque é muito fácil falar de Jesus. E a palavra de Deus, em Isaías 41:10, ele diz: não tenha medo, porque eu estou contigo. Mas certa feita, eu dizia para Deus que eu queria crescer, eu queria ter um telefone fixo, eu queria ter uma casa, um carro, eu queria servir a Deus, ter uma faculdade, uma família. Mas eu escrevi no papel o que eu queria. Deus me deu tudo isso para a honra e glória do nome dEle. E eu tinha a faculdade que eu queria fazer, mas eu tinha sonhos, eu queria ser auditora fiscal da Receita Federal. Eu fiz a faculdade que me dava toda a base para isso. Mas eu continuava orando: Senhor, essa é a minha vontade, mas faça a tua vontade na minha vida. E um dia eu orando, diz assim, Isaías 43, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Aqui eu encontrava o poder de Deus sobre a minha vida, a fidelidade dele sobre a minha casa. E aí ele dizia: quando passares pelas águas, serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A promessa continuava sobre a minha vida, porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosses preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, os povos pela tua vida. O amor dele estava explícito sobre a minha vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. E eu vi aqui que o que eu queria não era suficiente para o que Deus tinha para a minha vida. Ele tinha um propósito, Ele tem cumprido esse propósito. E aí eu comecei a galgar outras coisas. Eu tive inúmeras empresas em vários ramos, mas todos eles me impediam de servir a Deus. Eu me lembro que eu tive uma empresa que eu ganhei tanto dinheiro, eu tinha 19 anos. E eu ganhei tanto dinheiro, eu não sabia o que fazer. Mas eu deixei de andar com Jesus porque eu não tinha mais tempo. Eu trabalhava noite e dia, de noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu estava trabalhando porque eu estava rompendo. Aos 19 anos eu tinha tudo o que eu queria, eu podia ir aonde eu queria e fazer o que eu queria. Mas eu havia conhecido Jesus. E naquele momento, tudo ocupava a minha vida, menos aquela intimidade que Ele tinha comigo. E aí o tempo foi se passando até um dia que o Senhor falou comigo. Vinha 2 mulheres do Acre, elas passando, e eu perguntei se elas queriam água, porque elas estavam andando a pé, e eu vi que elas entravam de casa em casa, e na verdade eu queria que elas entrassem onde eu estava. E elas disseram: água não, mas nós temos uma palavra de Deus para você. E era essa palavra.
E ela disse que Deus iria me tirar, eu morava em Ouro Preto, e ela disse, Deus vai te levar de volta. Ela nem sabia que eu morava aqui. Ela disse, Deus vai te levar de volta para a tua casa. E aí eu fiz um único concurso que teve no Detran e eu passei, para a honra e glória do Senhor. Abri uma porta bem pequena, bem estreita. Mas não importa o tamanho da porta, importa o tamanho do teu Deus. Um dia o empresário, nós vimos da oração, muito cedo nós chegamos da oração, e esse empresário, mas a esposa foi me deixar. E naquela época não havia, a BR não tinha as paralelas, e o carro ficava de frente para a empresa. Ele disse assim, ô minha irmã, você estudou, você fez tanta coisa, e por que você tem uma porta tão pequena dessa? As pessoas não gostam disso, as pessoas gostam de aparência, gostam de glamour. Eu disse, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluias. Naquela época eu estava atravessando muita dificuldade. Eu havia perdido tudo o que eu tinha por causa de uma decisão errada. Meus pais diziam, por esse caminho não. E eu orei, eu jejuei, mas eu não ouvia meus pais, eu não ouvia Deus, porque eu estava tão inserida naquilo que eu queria, que eu deixei de ouvir e de obedecer. Um dia eu acordei, eu havia perdido tudo o que eu havia conquistado. Eu tinha terrenos, casa e uma série de coisas. E eu acordei e descobri que nada mais era meu. E eu pensei, Deus, o que será de mim? Mas é tão lindo o agir de Deus na vida da gente, que eu olhava para esta palavra, e eu olhava e eu colocava a Bíblia no chão, e eu colocava o rosto na Bíblia, e eu molhava a Bíblia chorando, e eu chamava o Senhor na terra, e eu daqui a pouco eu achava assim, que eu estava tão agasalhada nos braços de Deus, que tudo tinha uma saída, tudo tinha um porquê, um para quê. E aí eu começo ali, todos os dias, eu acordava às 4 horas da manhã, e eu chegava na empresa sozinha, porque eu sabia que até a hora que eu fosse abrir, eu tinha tempo para estar com Deus. E eu orava, e eu orava, e eu orava. Eu ia nas cadeiras das pessoas que trabalhavam, e eu orava, e eu agradecia. Eu pegava toda a carteira de cliente, mais um pouco. Cansei de pegar a lista telefônica e colocar, falar, Senhor, são todos meus clientes, aleluia. Eu profetizava sobre as empresas, eu profetizava sobre os comércios, lojistas, eu profetizava, eu dizia, vocês vão entrar nesta porta, e eu profetizo que vocês serão tão fartos, tão prósperos, e vocês serão meus clientes, aleluia. Quando eu abri a porta, era algo impressionante. Quantas pessoas dessa cidade eu via entrar, eu via o milagre de Deus acontecendo, e Deus restaurando a minha vida, restaurando a minha história. E eu olhava para essa palavra, e Ele é o Deus que transformou a minha vida, a vida da minha família, e era dia após dia. Chegou num ápice assim, que quando eu descobri a importância de andar com Jesus, de estar com Jesus, de se relacionar com Jesus, de você entregar o que você tem para o Senhor. Aleluia. Talvez você não tenha empresa. Talvez você fabrique um pão, um doce, um biscoito. Talvez você tenha uma bicicletaria, talvez você tenha uma nova empresa. Consagre ela ao Senhor. Diga todo dia, Senhor, eu estou aqui, mas o dono é o Senhor. É o Senhor que opera, é o Senhor que faz. E os tempos foram se passando. Um dia eu recebo o convite para ir à Coreia do Sul, aleluia. Eu olhava para o meu tamanho e falava, como posso ir lá? E Deus é tão generoso que para chegar na Coreia do Sul, Deus me permitiu conhecer a Europa. Eu passei 10 dias na Europa para chegar na Coreia. Voltei da Coreia, passei mais uns dias. E nesse processo, eu fui conhecendo Jesus de forma mais profunda. E aí ele falava assim, filha, tudo que você fizer, você faça com amor. Você faça como se fosse para Deus.
E até hoje, as pessoas chegam no meu trabalho para fazer algo e elas saem ouvindo de Jesus. Aleluias. Nós precisamos entender que andar com Jesus exige que nós ouçamos a voz dele. É necessário que nós ouçamos a presença dele e que nós nos esvaziamos de si. Tudo aquilo que eu planejei de estudar, ele foi me dando, mas o projeto não era aquele, o projeto era outro. E eu falo assim, gente, me deixa fazer a obra de Deus. E aí Deus foi abrindo essa porta, e eu aprendi a fazer cada pessoa que chega, cada pessoa que sai. Eu sempre estou tão atenta ao Espírito, que a pessoa passa na rua, eu tenho curiosidade de saber, está precisando de ajuda, vai para onde, o que está acontecendo? Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. É impossível andar com Deus sem ouvir e ter sensibilidade a respeito do Espírito Santo. E isso nos leva a entender que o caixa da empresa é do Senhor, que toda ação que você fizer do Senhor, nós não podemos corromper, não podemos deixar ser corrompidos pelo dinheiro. Nós precisamos realmente olhar, e eu sempre entendi que não era sobre eu, mas sobre Jesus. Aleluia. Eu me lembro que algumas pessoas diziam, você não vai em lugar nenhum. Você faz comércio, não tem mãe. Comércio não tem coração. As pessoas dizem isso, já ouviram falar? Mas o comércio tem um Jesus. Um comércio tem princípios que não podem ser rompidos, porque a sociedade disse, porque a ciência diz. Eu tenho dito por aí que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempo em que o mundo, em que o celular, em que tudo rouba o nosso relacionamento com o Senhor. E eu olho para Davi, Davi me inspira. Davi era um homem que ele dizia, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, sou eu. Ele não terceirizava o seu pecado, mas ele falava, Senhor, sou eu o problema, aleluias. Às vezes a gente fala assim, o problema é porque pastor Josias, ele me empurrou para eu pecar. Não, eu fui porque eu quis. E Davi, ele fazia isso, um homem de princípio, um homem segundo o coração de Deus, porque ele era verdadeiro. E às vezes a gente quer crescer, a gente quer romper, a gente quer avançar, mas nós negociamos aquilo que Deus tem para nós. Aleluias. Aleluias. Conheci agora recentemente um plantador de mandioca. Ele lá na enxadinha, plantando, ele conseguia vender alguns pezinhos de mandioca por dia. Seu filho, conhecendo Jesus, começa a orar, uma criança orando. E essa criança pega o telefone e ela começa a falar sobre a mandioca que o pai dele plantava. Hoje eles são na cidade que eles vivem, dos maiores produtores de mandioca. O segredo é Jesus na frente. O segredo é segurar a mão do Senhor. Quantas vezes eu ia para o trabalho, descia do carro, pegava a mão do Espírito Santo e falava, se o Senhor não romper essa porta, se o Senhor não for na frente, eu posso trabalhar dia e noite como trabalhei, mas eu não vou avançar. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor abrir os meus olhos, se o Senhor me der sabedoria, se o Senhor tocar a mente dessas pessoas, eu vou produzir em 10, em 30, em 60, em 100, todos os dias da minha vida, aleluia, porque a palavra dele está falando isso. E eu preciso saber em que lugar eu devo estar, com quem eu estou me relacionando, quem que eu levo para a minha empresa, o que eu faço com o que eu ganho, aonde eu aplico o que eu ganho.
Alabassuri canta lamanás, aralás, aralamanás. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor está voltando. E nós estamos dispersos. Quantos de nós deixamos de ler a palavra? Quantos de nós deixamos de jejuar? Quantos de nós deixamos de ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Alguns de nós ouvem o sociólogo. Alguns de nós têm escutado o que o político falou, o que fulano falou, e deixou de entender o que a palavra está falando. E aí nós vamos mudando o nosso caráter, nós vamos mudando os princípios, aquilo que Deus tem para nós, e nós passamos a murmurar, e nós passamos a lamentar, e nós achamos que não somos nada, que não somos ninguém, e aí a gente olha para Deus e fala: o Senhor se esqueceu de mim. Nós passamos para o Senhor uma culpa que é nossa. Nós deixamos de olhar para a autoridade de Deus e passamos a dar essa autoridade a um homem, a um pecador. E aí a gente quer vencer. Aí nós queremos crescer, aí nós queremos ser reconhecidos. Não tem como. Se nós não tivermos alicerçados no Senhor, não vai dar certo. Talvez você ouviu falar, fulano, começou ontem, hoje, nossa, está aí. Essa semana, eu vi uma história triste. Uma pessoa assim que era tão cheia de vida, teve um fim triste, porque o diabo, ele te eleva, mas ele não te sustenta onde ele te elevou. O diabo, ele não consegue manter, porque ele não tem caráter, não tem palavra. Mas se Deus edificar a tua casa, o teu trabalho, se Deus edificar teu ministério, se Deus edificar e você ouvir, você vai avançar e vai manter. Quantas pessoas já ficaram para trás, já desistiram de avançar, porque não suportaram o peso, porque deixaram Jesus, elas não olharam mais para Jesus. Aleluias! E não é sobre nós, é sobre Ele, porque Ele diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou. O que Deus tem para você, você não faz ideia. O que Deus quer para você é algo imensurável, é algo extraordinário. E você não pode permitir que o que disseram a teu respeito, que a palavra que foi lançada, venha fazer de você, ou venha violar o seu direito de crescer. Essa palavra, ela não tem poder sobre você. Você vai romper e você vai chegar, porque a palavra de Deus é verdadeira, é justa e é fiel. Aleluias. Glória a Deus. Faça tudo que Deus colocar em tuas mãos, faça de maneira justa, honesta, faça de maneira que agrade, que Deus olhe para você e fala: eu sei quem você é, eu sei aonde você vai, você não pode paralisar. E eu tenho visto pessoas paralisadas pelo medo. Está paralisada por falta de perdão, está paralisada porque acha que não é, que não pode. Você pode. Aleluias, aleluias. Eu falo lá no escritório, vamos fechar, vamos orar. Eu não saio, é eu que abro, é eu que fecho. Porque se você quer fazer aquilo que você tem, aquilo que Deus te confiou, não terceirize a outro. Aleluia. O meu esposo, ele fala: eu vou correndo pela manhã e eu volto correndo, faço almoço e lavo a minha louça e volto da cozinha, eu nem entro dentro de casa. E ele fala: descansa 5 minutos. Eu falo: não, agora eu tenho um compromisso, porque eu aprendi que eu preciso ser fiel naquilo que Deus me confiou. Não estou aqui falando que você não possa descansar.
Mas há um ditado popular que diz que quem engorda a boiada é o dono. E se você não cuidar, se você não zelar, porque não é seu, é do Senhor. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos vai multiplicar. Mas você precisa estar debaixo da autoridade, do poder e da soberania de Deus. Ele, aleluias, é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Ele é Deus que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. E a palavra dele diz que você precisa estar, porque foi ele que te formou, foi ele que te trouxe a essa vida, para te dar vida e vida em abundância. Aleluias. Certa feita, eu chegando no Detran, eu fui tão humilhada, e eu me lembro que eu estava enfrentando assim, uma pessoa muito ruim, muito amarga, e essa pessoa, até falei ontem na célula, eu dei um exemplo, essa pessoa, ela não podia ver eu entrar, que ela vinha, e ela se debruçava na mesa assim, vinha bem aqui pertinho, e falava, você não é ninguém. E aí um dia desse, eu nervosa assim, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, ele grita, ele geme, porque ele não consegue olhar o brilho de Deus em você. Eu disse, alamácia, aralabaxe. E ele vinha e eu orava, Senhor, o Senhor é o poderoso, o Senhor é que me formou, o Senhor que me conhece. Depois de alguns dias orando, aquela pessoa sumiu dali. E eu encontrei essa pessoa na rua, toda esmagada, dilacerada por dentro, por fora, uma pessoa amarga. Ele gritava porque ele queria atenção, e ninguém dava atenção, e ele mesmo me humilhando, eu ficava ali quietinha com o olho fechado, e a força estava em mim, não nele, mas ele queria gritar. E às vezes alguém falou uma palavra, às vezes alguém te paralisou, às vezes a gente olha e acha que a gente não é ninguém, nós somos, porque aqui diz que foi o Senhor que nos formou. Talvez uns mais altos, outros mais baixos, mas imagina o Senhor na frente, dando ordem a teu respeito, dizendo para você, avança, 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 porque eu tenho algo com você, aleluias. Aprenda a agradecer no pouco. Aprende a agradecer o primeiro cliente do dia, o segundo cliente. Vai orando, vai assim profetizando, que o lugar que Deus preparou para você é um lugar de bênção. Não é sobre dinheiro, é sobre valores. Valores que te levam ao reino, valores que te levam para perto de Deus, valores que te faz preparar não só você, não só a tua casa, mas aqueles que têm andado com você para alcançar a vida eterna. Nós precisamos aliançar cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Mas perdemos tempo reclamando, achando que somos coitados, achamos que não podemos. Ah, Deus, sabe aquela vida miserável? Ah, Senhor, o Senhor olhou para o lado, o Senhor olhou para o outro lado, o Senhor... Não, para, você está perdendo tempo. Você precisa dizer, Senhor, hoje eu levantei, hoje eu estou em pé, e hoje, Senhor, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia do meu milagre, aleluia, hoje é o dia que vai abrir porta, que vai abrir janela do céu, hoje é o dia da minha vitória, aleluias, aleluias, aleluias. Às vezes eu falo assim, Pai, hoje eu preciso de uma bênção. Irmãos, tem dia que eu olho para o caixa, que eu olho para a minha conta, eu falo, Senhor, hoje é o dia das contas, hoje é o dia do cartão de crédito. E eu queria dizer para o Senhor aqui, vou contar para o Senhor, não tem nem um centavo, quem dera o resto, aleluias.
E eu passo o dia, Senhor, eu sou tua filha. A Bíblia diz que o Senhor é meu Pai. Eu preciso de um milagre. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o poderoso. Então eu vou continuar trabalhando. E no final do dia a gente conversa de novo. Só que daí eu não esqueço, eu falo, Senhor, o Senhor lembra lá em 1992, eu vou lembrando ele, eu falo, Senhor, abriu, não foi porta não, só escancarou o céu, aleluias. Eu me lembro, Senhor, eu me lembro que eu não podia gerar, e o Senhor abriu meu ventre. Para quem abriu um ventre, Pai, o que é um cartãozinho de crédito, aleluia. Então eu quero te agradecer. Ah, Senhor, eu lembro quando eu falei para o Senhor que eu queria alguém para segurar a minha mão, o Senhor lembra? O Senhor me deu. Obrigada, Senhor. Aí eu começo a agradecer, porque Ele vai trazendo para mim o que Ele já fez. Então eu não preciso ter medo, porque um Deus que faz, Ele não vai parar, Ele não vai deixar, porque Ele sabe quem é você, porque Ele te conhece, Ele sabe sua história, Ele sabe tudo que você passou, e você está aqui, meu irmão e minha irmã, aleluias, aleluias. Aleluia, não vai faltar no seu celeiro, não vai faltar na sua casa, não vai faltar água de beber, não vai faltar maná do céu, alai, canachuri, alamanassa, aleluia, aleluia. Então, o segredo é orar. O segredo é falar, o segredo é deitar nos braços dele, e é tão profundo, porque nós precisamos começar honrando ao Senhor. Você tem honrado ao Senhor? Você, quando vai fazer compra lá no mercado, você lembra de 10%, assim, a minha conta deu R$100, eu vou tirar aqui um saquinho de sal, um pacotinho de sal, um pacotinho de açúcar, eu vou levar lá na minha igreja e vou falar, ó, vou trazendo aqui. Ou então vai juntando, aí você dá uma cesta para alguém que precisa, porque às vezes você pensa que ofertar é só dízimo, oferta, não. Aí você comprou a roupa, passou um dia, ela não serviu, ficou pequena, ficou grande. Você já pensou, falar, nossa, Senhor, tanta roupa, Senhor, eu quero agradecer, eu vou dar lá para alguém que está precisando, aleluias. Ou, Senhor, tem tanto lençol, tanta toalha, eu vou ofertar, eu vou ajudar alguém. Aí você tem uma empresa, o funcionário está lá passando luta, você não sabe, porque ele não contou para você, mas tem que conhecer Jesus, que daí Jesus vai falar assim, ó, hein, tá vendo aquela pessoa lá? Ajuda ele. E é isso, quando a gente anda com Jesus, Ele coloca as pessoas na sua vida. Aleluia. Mas não se esqueça que você precisa honrar a Deus, porque a honra é princípio. E não tem como a gente crescer sem honra. Depois precisamos ter submissão. A submissão, ela nos leva a entender a nossa estatura diante de Deus. A gente entendeu, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor é tão grande que o Senhor tem a capacidade de me envolver, de envolver minha casa, meu trabalho. E aí a gente parte para a parte da missão. Então, se eu honrei, se eu estou submissa, eu vou para a missão. E a missão eu vou fazer a vontade de Deus. Andar com Jesus é leve, glória a Deus. Andar com Jesus é maravilhoso. Porque você vai estar perceptível, é natural para você, saber assim, não vai para a esquerda, porque para a esquerda você vai se envolver com algo ruim, mas vai aqui, ó, reto, porque reto é o Senhor, porque reto é o caminho do Senhor, porque reto é aquilo que Deus tem para você, porque é reto que está o Salvador, o Elohim, o El Shaddai, é reto, aleluias. Aleluias, aleluias. E assim nós vamos crescendo cada vez mais na presença de Deus. Aleluia. Oferta o teu trabalho ao Senhor.
Quando eu disse para vocês, não vim falar da minha história, mas eu vim testemunhar o que Deus fez. Quando eu disse que eu trabalhava, eu conheço, esse dia encontrei no supermercado um jovem, eu falei, eu não estou te vendo na igreja. Ele falou, eu estou trabalhando. Eu falei, mas você trabalha domingo? Trabalho. Eu falei, mas eu não te vi sexta. Trabalho. Eu falei, então vamos na cela, na quarta, trabalho também. Eu falei, você trabalha de dia e de noite? Trabalho. Mas não precisa ir para a igreja não, na Bíblia não está escrito que é para ir para a igreja. Aí eu falei, eu posso te dar um abraço? Pode? Aí eu abracei e falei para ele, Jesus está com tanta saudade. Ele cantava na igreja, a tua voz faz falta. E aí eu segurei aquele jovem, ele chorou. Porque nós deixamos Jesus. Aí a gente precisa abrir uma empresa, Deus dá empresa, a gente deixa de estar com Jesus, porque tem que cuidar da empresa. O que você tem feito com aquilo que Jesus tem dado para você? Aí Deus dá lá os funcionários, a gente às vezes humilha, às vezes a gente não valoriza, às vezes eles estão lá trabalhando e nunca ouviram um testemunho de você. Aonde Deus tem te colocado? Você tem falado de Jesus lá? Você tem aprendido a trazer a honra para dentro da onde você está? Se alguém te ver, ele vai ver a luz de Cristo em você? O que você tem feito? E se a gente olhar para Salomão, Davi sonhou em construir um lugar para a arca, um templo. Mas ele conseguiu no máximo material. Mas o Senhor deu para Salomão. E Salomão construiu. E a Bíblia diz que Salomão, no princípio, para ele tudo era fácil. Tudo era desfrute. Salomão tanto fez, mas tinha coisas que ele não alcançou. No final da história, Salomão escreve a respeito da vaidade, que tudo era vaidade. E andar com Jesus é muito simples. Andar com Jesus é muito simples. Eu achava que andar com Jesus era sacrifício. E eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esta noite eu quero dizer, faça as pazes com a sua história. Faça as pazes com a sua história. Para de ficar revirando lixo, trazendo tristeza, amargura, achando que as coisas dão certo para os outros e não vai dar para você. O que Deus tem para você não é meu. O que Deus tem feito por você é por você. Ele não vai passar para outra pessoa. E hoje eu te chamo para viver o novo de Jesus. Tudo que você fizer, faça com o Senhor. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. O segredo da prosperidade, o segredo da aliança com o Senhor, é tudo buscar em primeiro lugar a Ele. E Ele satisfará os desejos do seu coração segundo a vontade dEle. Não permita que ninguém te leve de volta a lugares onde Deus já te tirou. Aleluia. Eu não sei qual é o teu projeto. Eu comecei contando que muitos milagres começaram nesse altar. E esta noite eu quero chamar você que precisa de uma porta aberta, de um milagre. Você que tem uma empresa. Você que pretende ter uma empresa. Você que Deus colocou aí no teu coração desejo de prosperar, de progredir, de avançar. Eu não tenho nada, é do nada que Deus faz tudo. Aleluia. Eu
Quero que você venha aqui nesse altar, não porque eu estou aqui, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero que você venha aqui buscar o seu milagre. Aleluias. Eu quero que hoje você creia que o seu milagre chegou neste lugar. Aleluias. Conta para Deus a sua história aqui. Diga: Senhor, eu tenho um projeto. Senhor, eu tenho sonhos. Senhor, aleluias, eu estou aqui, Senhor, porque eu tenho um propósito de um concurso, porque eu penso, Senhor, em ter uma empresa, porque, Senhor, eu quero ser lojista. Senhor, eu quero prosperar, porque eu quero crescer, porque eu quero avançar. Fala aqui para Deus nesse altar. Ainda tem lugar aqui para vocês chegar. Deposita no altar. Fala: Senhor, eu vim aqui buscar a minha bênção essa noite, e eu não saio daqui sem o meu milagre. Aleluias, aleluias. Eu vou ouvir o testemunho da tua história. Eu vou voltar aqui e você vai dizer: aqui é a minha chave. Aqui é a chave que Deus me entregou esta noite. Olha aqui o meu milagre esta noite. Aleluias. Aleluias, Pai. Senhor Jesus, está aqui o teu povo. Esta aqui é a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor, nós estamos te entregando. Estamos te entregando. Estamos te entregando, Pai. A tua palavra diz: pede a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responderei. Clama, 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 clama. Apresenta a Deus hoje a tua história. Apresenta a Deus aquilo que está em teu coração esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias, quebrando, ouço cadeias quebrando, aleluias, aleluias, as cadeias quebrar. Pastora Ju, cadeias quebrar. Oh, aleluia, Jesus. Quebrar, oh, aleluias. Gente, eu só quero que você olhe para mim aqui, esse símbolo que eu estou usando aqui na minha camiseta. Só isso simboliza, hoje de forma espiritual, não foi coincidência, coloquei isso aqui. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está ministrando. Agora eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Você vai prestar atenção no que eu estou falando para você agora. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque há algo sobrenatural que vai acontecer na sua vida. Nós estamos aqui, eu estou simbolizando aqui o Estado de Israel, o país de Israel, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, o povo mais próspero da terra. O povo, quando ele coloca a mão ali, o negócio vai para frente, a coisa acontece, a prosperidade vem, a provisão vem, a abundância vem.
E Deus trouxe um mistério para nós. E nós damos este marco profético hoje. E Deus trouxe você para participar desse marco profético. Um marco profético que a sua vida financeira, do propósito que Deus tem, as sementes já começaram. O mês de outubro, o final de setembro, você percebeu que houve bênçãos sobrenaturais, finanças brotaram, provisões brotaram sobre a sua vida. O seu negócio, a sua empresa, a empresa que você trabalha, a empresa da qual você é funcionário, não sabemos. O que nós vamos entender é que Deus vai fazer com que este projeto que nós temos esse mês de outubro, Deus é dono do meu negócio. Nós temos que entender que nós só somos mordomos daquilo que o Senhor vai nos dar para administrar. E nós pedimos uma unção sobrenatural sobre a sua vida, sobre esta igreja, a unção de José, a unção da administração, a unção de que tudo que nós vamos colocar a mão venha prosperar. José conseguiu prosperar na prisão. Como que alguém pode fazer uma prisão prosperar? Porque a presença de Deus era com José. E você vai tomar posse dessa palavra hoje. A sua empresa, o seu negócio, o projeto financeiro que você está tendo agora. Ah, pastor, mas alguém vai prosperar, vai desviar, vai ser... Não interessa. Deus vai te dar maturidade. Esse Deus que você... a porta é pequena. Não importa o tamanho da porta do seu negócio. O que importa realmente é o tamanho do Deus que você serve. O Deus que vai abençoar o seu negócio. O Deus que vai abençoar o seu projeto, para que realmente o seu projeto venha a ser bênção para o projeto de Deus sobre a sua vida. Mas para isso, cadeias precisam ser quebradas, no nome de Jesus. Fale com fé. Há poder no nome. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero que você levante suas duas mãos aos céus agora. Levante suas duas mãos aos céus. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra profética sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. A unção de José, a unção de Salomão, nada mais é que a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor sobre eles. O mesmo Deus de Salomão, o mesmo Deus de José, é o Deus que eu sirvo. Fala comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Tu não és só dono do meu negócio, tu és o meu dono, da minha vida, da minha geração, da minha salvação. Se você crescer, dá um forte aplauso a Jesus Cristo. Aleluias. Não saia daqui antes, muito importante para a gente fazer essa oração final. Gente,
Eu já vou compartilhar algo tremendo sobre o que Deus tem trazido para nós. Há algo tão especial que Deus vai derramar sobre nós nesses 4, acho que são 4 ou 5 quartas-feiras. Nós vamos estar ministrando e nós queremos desafiar você, no último dia, a gente testemunhar o que Deus fez. Os projetos que a gente fez, pastor Ivoninho está aqui de testemunha, os projetos que nós fizemos para esta igreja esse ano, Deus assim nos surpreendeu em tudo que você imagina, Deus tem nos surpreendido. E a nossa oração é que, Senhor, que o Senhor venha estender